Líder, eu não posso deixar de perguntar ao senhor qual foi a sua impressão da entrevista de ontem do Mandetta. Ele deixou claro que o presidente está se opondo às determinações do Ministério da Saúde. O senhor acha que. O senhor já viu isso? Eu nunca tinha visto isso, um ministro se colocando contra o presidente. O senhor acha que ele permanece no cargo por muito tempo assim? Bom, eu não posso. Essa avaliação sobre a permanência dele no cargo não cabe a mim, né? Ele é um auxiliar do presidente da República, nomeado pelo presidente da República. E a avaliação se ele vai continuar ou não no cargo é feita do presidente. Eu acho que o ministro erra quando explicita qualquer divergência com o presidente da República, que é o chefe dele. Acho que o presidente ele determina, ele tem uma visão mais ampla de todo o problema, porque ele chefia diversas pastas e cabe a ele fazer esse sopesamento, assessorado pelo ministro da Casa Civil, fazer o sopesamento das diversas vertentes de atuação para a solução da crise. E tem certeza que, muito mais do que entrevista, se ele tiver que tomar alguma providência com relação ao ministro Mandetta, ele vai tomar. Quando precisou segurar, ele segurou. Então, eu acho que o destaque dessa entrevista e das que o ministro tem dado é que não está faltando apoio por parte do presidente em momento nenhum. Como eu falei, esse discurso de ontem, essa fala, realmente ficou. Eu pessoalmente fiquei bastante incomodado, bastante preocupado com algo feito dessa maneira. Então, Agora, eu queria fazer a pergunta de outra forma. Se ele sair, é trágico para o governo? É trágico para o presidente? Atrapalha muito o governo? é o que eu estou dizendo. Eu acho que ele fez um grande trabalho, de modo especial, no começo, para esclarecer, para preparar. Mas acho que, como o próprio presidente já falou, ninguém é insubstituível, né? Nossa, As o pessoas são. presidente, sairia desgastado? É lógico que sempre há um desgaste. Houve desgaste com a demissão do Bebiano, que era, Deus o tenha, mas que não tinha grande importância nacional, né? Mas, assim, com o Mandetta, de ontem para hoje, a população está bem chateada com ele. Eu concordo, deputado Vitor Hugo? Eu concordo com a avaliação da Carla. Como eu estava dizendo, eu acho que Que nenhum. hoje não teria o mesmo problema de que antes. Não, olha só, um desgaste político sempre vai haver. É uma troca de. Mas a gente não pode esquecer que quem foi eleito foi o presidente da República. Ele que é as pessoas deram o mandato para ele. Eu não estou fazendo qualquer avaliação, antecipando qualquer decisão, não tenho, né, qualquer indicação do presidente para uma decisão que ele vai tomar. Olha, a Polícia Militar, Eu queria ela comentar também, obrigatoriamente, ela se tem que puder. seguir as ordens do governador. Então, ela tem que cumprir. Mas uma coisa é muito fácil de dizer e confirmar. A Polícia Militar não vai cumprir nenhuma ordem que seja absurda de um governador. Isso você pode ter certeza, porque é uma instituição legalista, ela tem o dever, ela deve obediência ao chefe de Estado, mas se o governador Dória vier com alguma atitude absurda, ou o governador Zema, ou qualquer governador que queira contrapor a lei, pode ter certeza que vai receber O senhor inclui na cara, porque a Polícia Militar não vai fazer o isso. senhor inclui nas decisões absurdas dos governadores uma possível decisão absurda se ele mandar as pessoas ficarem em casa e a PM reprimir quem sair na rua. Sem dúvida nenhuma. É claro que nós estamos num processo de pandemia e tudo que mais se fala hoje, né, e todo mundo é unânime disso, que não pode haver aglomerações. A Associação de Policiais Militares do Estado de São Paulo fizeram uma nota dizendo que ordem absurda não se cumpre, que eles estão com o presidente Bolsonaro e que não vão, e colocaram assim: governador, não nos coloque contra a população paulistana, paulista. Claramente a gente vê que eles estão insatisfeitos com a forma absurda com que o Dória está controlando a população. Existe um ponto também que nós não estamos em nós estamos em estado de calamidade e realmente nos dá amparo para não haver aglomerações,
mas não houve estado de defesa decretado e não houve estado de sítio decretado. E no aspecto da cloroquina, o presidente é a favor de uma distribuição em massa do remédio. O senhor é um médico. O senhor acha que isso é razoável? Qual seria o problema desse remédio ser tido? Tem efeitos colaterais? Efeitos colaterais, mas ele está sendo usado para malária desde a década de 30. Militares que vão para a Amazônia tomam cloroquina para não ficar com malária, tomam todo dia. Estão fazendo algum controle. Os riscos é alguma disfunção hepática, alguma arritmia cardíaca, mas a maioria não tem problema nenhum, né? Então o senhor também é a favor da distribuição em massa? Eu acho que o governo tem que testar e as pessoas autorizar o teste. Entendeu? As pessoas têm que experimentar. Parece que o efeito mais impactante dele é quando a pessoa começa com sintomas, não é depois que está na UTI. É no começo dos sintomas, que ele evita o espalhamento do vírus, né? Aí é praticamente uma distribuição em massa, né? O começo do sintoma sim, tem que Deus estar e todo mundo, disponível, né? o médico receita e a pessoa autoriza a fazer o teste com ela. Toma, qual é o problema? Se não tem outro remédio, qual é o problema de fazer isso? Ah, mas o efeito colateral acompanha. Se tiver algum efeito colateral, cara, mas é 5 dias só. Os militares tomam um ano inteiro na Amazônia, o cloroquina. Eu acho que a gente tem que fazer menos especulação e, no momento de crise como essa, a unidade, o diálogo, as informações boas. Assim, em momento nenhum se fala sobre... O Eduardo falou, né? Nossa, os Estados Unidos, a economia mais forte do mundo, liberou 1.200 dólares, vai demorar para chegar. O Brasil vai liberar para 54 milhões de brasileiros 3 pagamentos de R$600. Gente, é 1/4 da população. 1/4 da população brasileira vai receber os R$600. A gente tem, acho que, mais 30 milhões no Bolsa Família. Se a gente pensar, 1/3 da população brasileira está vivendo, desculpa a palavra, de esmola. Porque esse dinheiro, R$600, ele não mata a fome de ninguém. Mas é o que a gente pode fazer, é o que o presidente está podendo fazer. E o Pedro da Caixa Econômica, o Banco Central, estão correndo feito no aqui para poder fazer acontecer. O mundo está atravessando um momento difícil. E o momento para o Brasil é tão bom porque, no ranking de todos os países, o Brasil se encontra lá pela 30ª, 40ª posição. Hoje nós temos, em números relativos, nós temos aí 6 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Outros países passam de 100, o número por milhões de habitantes. Então, estatisticamente falando, o Brasil vem fazendo a lição de casa, mas muito bem mesmo. Espero que continue esse trabalho, né? O Ministério da Saúde, o ministro Mandetta vem fazendo um bom trabalho, a equipe toda vem tomando providências realmente para proteger a população, mas o que a gente também não quer é afundar o Brasil sem necessidade. Essa é a preocupação. Mas o governo federal está muito claramente defendendo as vidas dos brasileiros como prioridade, mas sem deixar de focar também na preservação e na salvaguarda dos empregos. Isso aí pode ser visto pela materialização dos recursos que estão sendo empregados. Se nós somarmos todos os recursos que já foram anunciados, nós temos um levantamento aqui na liderança do governo que ultrapassa R$1 trilhão, né, entre ações executivas, ações que vão decorrer de atos normativos, tanto internos, portarias ministeriais e interministeriais, e também projetos de lei, medidas provisórias, ações do Banco Central. Então, é o governo federal fazendo aquilo que se espera, liderando o processo e efetivamente protegendo vidas, que é o principal, mas também empregos, empresas, os informais, os trabalhadores. Essa quarentena ela é de ficção, ela é uma ficção, porque só vale para a classe média, que tem geladeira cheia e renda garantida, dinheiro no banco. E para os pobres, que trabalham de manhã para comer de tarde, esses estão passando fome, estão muito mais preocupados com a fome do que com o vírus, e daqui a pouco, e os governadores sabem disso, tanto é que o governador Ibanez está tomando medidas adequadas, inclusive. Eu acho que está na hora de fazer uma transição e sair dessa quarentena que não diminui um caso, um doente, que está destruindo a economia e fazendo a maioria da população pobre passar fome. E quanto tempo o governo vai ter dinheiro para repassar a população se não tem arrecadação?
dinheiro não cai do céu. Então, nós temos que dar um basta nisso. Quanto Thales, ao normal. Pode Deixa eu só falar uma coisinha, gente. Dia 8 foi quinta-feira, sexta-feira foi feriado, sábado e domingo. A gente tem visto nos últimos finais de semana que alguns governadores não informam os casos de coronavírus e de óbitos no final de semana e deixam para colocar isso na segunda-feira. Alguns colocam na segunda-feira até às 15h para poder sair na coletiva da segunda-feira e alguns deixam para colocar na segunda-feira no final do dia para sair na coletiva de terça. Então, vocês têm visto que nas últimas semanas também, segunda e terça, tem tido picos por causa desses governadores que não trabalham no final de semana. População. O que eu estou procurando dizer é que essa epidemia não vai ser mais grave do que todas as epidemias de inverno que a gente tem juntas, né? Ou que uma epidemia, a letalidade dele vai ser parecido com a letalidade do H1N1. Né? Não porque ele seja mais letal, é que ele tem um número maior de casos. Ele pode ter um número maior de casos. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando, é difícil acertar um número exato. Porque, até onde eu sei, os governadores são pessoas com uma inteligência suficiente para entender gráficos, né? E é muito claro hoje, realmente vem caindo. Vamos acompanhar dia a dia para ver se realmente vem caindo. E há um pico, depois há uma queda. Os gráficos estão aí. O Osmar mostrou, e eu estou aqui na tela vendo que no dia 8 nós tivemos 134 casos, depois caiu para 114, depois caiu para 72 e vem caindo. O Han seguiu uma curva de 13 semanas também. A epidemia do coronavírus, da gripe espanhola, a mesma coisa. Todas as epidemias virais elas sobem rápido pelo contágio maciço. Quando chega a maior parte da população contaminada, começa a cair, porque as pessoas já têm defesa, cai até 70%, 80% da população ser contaminada. É tão importante esse efeito de imunidade que aqui está a curva de Wuhan. Ó. Aqui é a curva de Wuhan, 13 semanas também. Não tem, é uma lógica das epidemias virais, não quer dizer que um vírus não tem um efeito diferente do outro, é a lógica das epidemias virais. Então, o que nós estamos vendo? É que nós estamos chegando nesse ponto. Eu vi o Ministério falando que vai chegar em junho, no final de junho, no final de maio. Eu estou convencido que o pico é agora, né? E termina em maio. Graças a Deus, essa epidemia termina no final de maio. Ela está seguindo o padrão da Europa. Todas as curvas da Europa estão caindo. As curvas no mundo, isso aqui é a curva do mundo. Somando todas as epidemias que estão ocorrendo nos países do mundo, olha como é que já começou a cair o número de novos casos. Essa aqui é a curva da Suíça. Ó. Ela já passou do pico. Essa aqui é a curva da Alemanha. Ela já passou do pico. Né? Essa aqui é a curva do Reino Unido. Olha como é que ela está, como caiu. Do Reino Unido. Né? Essa aqui é a curva da Suécia. Todas estão caindo. E a nossa tem uma diferença de 20 dias, começo da nossa epidemia. Olha aqui a da França, olha como é que é. É um caso clássico, não tem achatamento nenhum da curva. Uma curva aguda. E o pico, eu vejo a televisão falar que não, agora, graças às medidas de quarentena, está achatando a curva. Não está achatando nada. Chegou no pico e já está caindo. Ministro. Então, isso aqui é a Espanha. Ó. A Espanha já está caindo, já estão, inclusive, liberando o comércio lá na Espanha. Qual?